eu falei, viu? É só... Sabe o que acontece? Eu vou te contar uma coisa, Kélida. Eu amo esses meninos da banda, sabe? Mas chega um convidado aqui, eles estão tocando, eles fazem assim, igual o Jô Soares. Pá, eles param na hora. Ah, é? Eu faço... E eles não param? É como se, tipo... Faz você pra Vai, gente toca testar, aí, deixa eu ver, vai. Vai ter que fazer no tempo pra eles parar, tá? Vai. Tá. Ah! Tá vendo? Ó, caiu aqui, ó. Tá vendo? Perdi a voz. Tá? Tá bom? Só pra você saber. Não, aí você tá de conchavo com ele. Bota aqui pra mim. Ô, Fatal, chega aí. Bota aqui pra mim. Aqui, ó. Ele ficou triste. Não, é isso aqui, gente, ó. É o fone. É, você que vai botar? Ah, isso é muito novinho. Eu bati uma palma pra ele, eu acho que ele assustou. Não, tem que plugar aí. Fatal não quis, ele ficou com medo da Andréia. Aê! Botou? Volta a voz. Volta a voz. E voltou. Obrigado, viu? Mas tá Você vendo? foi muito querido. Tô Suave. alinhada com eles. Tá alinhada? Tô alinhada com eles. Você conseguiu fazer uma coisa inédita. Você foi fora do, inclusive fora do tempo da música. Do tempo. Foi assim, ó, puf, caiu. Você foi fantástica. Olha, como uma pessoa especial, ela é especial. Viu? Tá vendo? Ela veio aqui, já trouxe mensagens positivas para nós. Se fosse uma coisa pesada, você Já falaria. parei a banda. Falaria, né? Você sabe que quando eu vejo coisas pesadas, eu peço com Confirmação. outras palavras. Eu peço com outras palavras. Por exemplo, se eu vejo e de repente vejo um acidente, vejo uma coisa negativa, alguma coisa, então o que é que eu faço? Olha, cuidado, presta atenção, né? Evita. Então eu sempre tento amenizar, mas eu dou a mensagem de uma outra forma. Por exemplo, igual eu estava falando sobre a Fernanda Torres, né? A pessoa me perguntou, mas ela vai ganhar o Oscar? Na hora que eu bati as cartas e eu falei, não... eu falei agora, né? Como você não quebra a expectativa? Então eu falei, olha, tá difícil, vai ter aí uma virada, vai ter uma reviravolta, mas para ela as coisas realmente tá muito delicado. Então assim, eu não falei que ela ia perder, porque você joga um balde de água fria, né? Então assim, quando eu vejo que realmente vem alguma coisa negativa, eu tento fazer acobertar, mas não deixar de falar, entendeu? Por exemplo, você já esteve na frente de uma pessoa assim, que você olha e fala assim, vai morrer. Já. Tipo assim, e não conseguir falar. Às vezes eu olho assim, o que acontece? Quando a pessoa está perto de desencarnar, a aura dela, ela muda de cor. Então ela fica mais acinzentada, um tom Que mais... cor que é a minha áurea? mais arroxeado. Não tá acinzentada. Não, como você está num fundo colorido, eu ainda não consigo olhar. Mas, por exemplo, se você, Deixa pra lá. se você vai para um fundo escuro ou branco, Sim. aí eu consigo ver. Por exemplo, palestras espíritas, eu fico olhando o apresentador, eu fico olhando mais a aura dele. Veja lá como você vai falar, você falou. O seu lado esquerdo, você sente mais ele do que o lado direito. O seu lado esquerdo, ele tá mais denso. Tá. Mas você tem um mentor aqui, ó. Tá sempre do seu lado. Onde aqui? Ali, mais pra cá, assim. Aqui? Ele tá do seu lado direito, é ele que te dá criatividade. Entendeu? Por isso que você é uma pessoa criativa. Eu tenho um mentor do meu lado direito. Você tem um mentor do seu lado direito. Mas o seu lado esquerdo, você vai sentir mais esse lado aqui, ó, porque toda a sua emoção, tudo aquilo que é negativo vem pra cá. Bem do lado do coração, não podia ser do outro, né? Não, mas aí não tem nada a ver com o coração. Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Então, quando a aura da pessoa tá quebrada, que eu costumo dizer, o que acontece? Você vê alguns raios, é como se fosse realmente algumas agulhas dentro da aura da pessoa. Então, no seu caso, não tem. Ô, Kélida, o mal da humanidade. Hoje todo mundo Sim. fala de dinheiro. Aham. O pessoal fala de dinheiro e falta dinheiro, e é o dinheiro que move, é o dinheiro. A gente vê aquela loucura atrás do dinheiro. Aham. Como é que as pessoas deveriam espiritualmente lidar com o dinheiro? O dinheiro, ele é energia. Né? Por exemplo, eu tenho o meu guia que lida muito com dinheiro, tem um mentor que lida muito com dinheiro, ele fala o seguinte,
para você ter sempre dinheiro, você sempre tem que respeitar a natureza. Por quê? De onde vem o dinheiro? Do papel. De onde vem o papel? Da árvore, né? Então, se você for ver hoje, tudo aquilo que é dinheiro vem da natureza, até o próprio cartão. Então, vem da natureza. Então, quando a pessoa fala assim, o dinheiro é uma energia ruim, o dinheiro não é uma energia ruim, o dinheiro é uma energia boa. E hoje as pessoas, elas ainda têm medo de ganhar muito dinheiro. E quando ganham muito dinheiro, tem medo que falte o dinheiro. Então, a pessoa vive na escassez, né? Quantas vezes você tem o dinheiro para comprar um perfume, você olha aquele perfume e você fala assim, não vou comprar esse perfume. Mas por que você não vai comprar? Mas e se esse dinheiro me faltar lá na frente? Olha o que você está pensando lá na frente. Eu sei que, claro, você sempre tem que ter uma reserva, né? Só que o dinheiro, ele é energia. E você precisa saber lidar com essa energia. E a energia do dinheiro está muito ligado em tudo aquilo que nós somos. Então, assim, a maioria das pessoas, principalmente aqui no Brasil, posso falar uma coisa que não tem nada a ver? Depende. Pode, não vou falar não, porque depois pode dar problema. Pode, fala, pode. Por exemplo, a juventude hoje, ela precisa de um estímulo, ela precisa de mais aprendizado, ela precisa aprender a ser empreendedora, a pessoa precisa ser empreendedora, criativa, ela precisa formar uma nova mentalidade para o dinheiro. Então, o que acontece? Ela participa de um projeto que, se ela estudar, ao invés dela ser um aluno brilhante, ela está fazendo um pezinho de meia. Então, você entendeu? Deixar o dinheiro minúsculo. Então, assim, isso é muito cultural também, sabe? Por exemplo, o Brasil, muito cultural, né? Então, da política. Se você pega e fala assim, como eu lido com o dinheiro? Primeiro, o dinheiro, ele serve para servir você, não o contrário. Exato. A gente vê muitas pessoas, né? Concordo. E com coisas também. Às vezes eu falo, eu vou servir. Tem gente que serve o carro, não deixa o carro servir. Exato. Com relação à política brasileira. Uou! Eu falei que a política brasileira ia sofrer muito esse ano. O país Brasil, como é que você enxerga o futuro desse país? Pelo amor de Deus, fala. Então, de 2024 para 2025, eu fiz a previsão para o Brasil. Eu disse o seguinte, o Trump, ele vai cortar muitas coisas no Brasil, ele vai entrar em uma guerra com o Brasil. E ele vai taxar muitas coisas no Brasil, inclusive vai deixar de comprar muitas coisas no Brasil. E isso está acontecendo. Só que é muito interessante, porque ele está fazendo isso não é por uma questão política, ele está fazendo isso por uma questão emocional. É de ego, sabe? Então, em relação ao Brasil e Estados Unidos, vai acontecer algumas crises ainda muito grandes, e essas crises, elas vão aumentar ali muito o custo de vida do brasileiro, né? Muito custo de vida daquele revendedor, enfim. Então, a gente sabe que isso está realmente acontecendo. Mas tem um final feliz? Tem, a gente sempre tem um final feliz, porque sempre tem aquela turma que intercede. Eu disse, eu sempre, quando faço a previsão, eu sempre dou um conselho. Eu falo o seguinte, se vocês que estão dentro dessa gestão e quiser seguir uma orientação, a orientação é essa, mude. Mude quem está intermediando isso. Mude quem está negociando isso, para que a gente não sofra tanto, sabe? Só que assim, o que é o bom do Brasil? Qual que é o bom do Brasil? Além dos brasileiros, né? É o povo. É, o povo brasileiro. O povo brasileiro é maravilhoso. Sempre tem uma forma alegre, positiva de encarar as coisas, sabe? Então, essa alegria ninguém tira de nós. Vou fazer mais uma pergunta para você. Sim. Essa você responde só se você quiser. Você faz previsão para as outras pessoas. Sim. Você faz, você dá assistência, né? Assessoria espiritual para as pessoas. Como é que é você com você? Como é que você lida com você? Eu lido com relação ao... Porque assim, se você já tem uma previsão daquilo que vai acontecer, não perde um pouco a graça? Você sabe, eu não tiro cartas para mim. Ah, não? Não. Quer que eu tire? Pode, vai. Pode tirar. Mas pode? Pode. Eu posso tirar? Pode. Depois eu consagro de novo. Tira 3 cartas para mim. O que eu tenho que fazer? Tira 3 cartas e vê o que toca no seu coração. Perguntei alguma coisa para você, Alcimar? Você tá valendo que caiu, né? Já deixa ela aí, hein? Ó. Aqui.
Você me fez. Aqui, ó. Olhando para as cartas, o que você analisa? Posso? Pode. O seu olhar, um olhar profundo. Consegue ver aqui? É um olhar profundo. Que está ligado. Está ligada, está ligada. Aqui é uma pessoa dentro de um poço, mas o poço é raso e está aberto. Fácil sair. Ó, é uma mulher dentro do poço, mas o poço está aberto e está fácil sair. E essa aqui é uma carta que é uma carruagem pegando fogo. Ou seja, você incendeia a vida das pessoas com as suas maravilhosas previsões. Ai, ai. Gostou? Sim, né? Leu bem. O que, Li que bem? você leu bem? O que você leu aí? Você leu aquilo que as figuras te trazem, né? Aquela impressão de que as figuras te trazem. Então, existem tarôs que são exatamente isso. A pessoa, quando ela está aprendendo ali a ler, ela olha o que as cartas mostram. Por exemplo, eu já não preciso mais. Hoje tenho 30 anos de leitura de tarô. Então, aprendi com 13. Então, eu tenho 30 anos de leitura de tarô. Então, quando eu deito as cartas, praticamente eu não olho as cartas. Então, para mim, tanto faz aquilo que as cartas estão ali. As cartas, elas são mais para as pessoas. Mas aí você pergunta, como que sou eu comigo mesma? Eu não tiro cartas para mim. Sabe por quê? Porque senão eu vou sofrer antecipadamente. Ah, Entendeu? Então, assim... só para os outros só sofrendo para os antecipadamente. outros. Não, você pode sofrer. As pessoas querem saber, né? Então, é sempre aquela história. Se você quer saber, eu te falo. Ah, e tem Mas que se você querer, não né? quer, eu não vou falar. Por quê, né? Então, assim, quando está acontecendo alguma coisa na minha vida que eu preciso de uma orientação, eu busco nos guias, né? Então, essa relação minha e dos guias é uma relação muito mais direta, que às vezes uma pessoa não tem. Kelly, eu vi aqui, ó. Você é espiritualista e psicanalista, graduada em psicologia, especialista em psicanálise junguiana. O que é junguiana? Junguiana é uma psicanálise que, ao invés de estudar só a mente, ela também estuda a alma, né? Então, nós vamos mais fundo dentro dos arquétipos do ser humano. Quando que você descobriu que tinha esse talento espiritual, que você podia elevar o nível? Tá. Então, Seu- eu comecei a ver espíritos com 6 anos. Você? Com 6 anos. Via? Via. Vou te fazer uma Então, pergunta. Vou falar uma coisa que eu nunca falei na televisão. Quando eu tinha 6 anos, eu tinha muito medo escuro. Porque a minha avó era crente da pentecostal, reteté. Sim. E tudo era demônio, tudo era diabo, tudo que era lugar. Eu era criança, então eu achava que qualquer batida de porta, qualquer vento era... Sim. Eu tinha muito medo escuro. E eu estava dormindo num quarto que dormia muito... A gente era muito pobre, então dormia todo mundo na sala, assim, né? Só que meus tios iam de madrugada e iam trabalhar, eu ficava sozinho. E aquela madrugada eu não estava dormindo, eu vi todo mundo sair. E aí foi me dando um medo. Eu abri o olho e tinha uma mulher do meu lado. Toda vestida de branco, com um coque na cabeça. Sim. Eu sabia que não era mais minha avó, mas no meio do cagaço eu digo assim, oi vó, boa noite. E ela não falou nada, ela ficou só me olhando. A mulher sumiu e eu fiquei com uma coragem absurda de escuro. Depois daquele momento. Só que todas as lojas de coisas católicas que eu já vi na minha história, eu entro para ver se eu acho aquela mulher ali, se é uma santa, nunca achei. Então, quando você tem essa Isso é visão, verdade. é uma mentora. Esses dias atrás, uma pessoa me perguntou assim, quantos guias eu tenho? Eu falei, mentores, você tem centenas. Porque a sua árvore genealógica, ela é cheia de pessoas. Então, você imagina, se uma pessoa da sua família gosta de você, ou de repente essa pessoa da família fez ali a sua elevação e decide voltar para cuidar de você, ou para cuidar da família, então você imagina cada pessoa que se elevou e está perto de você. Então, você tem centenas de mentores e cada um vem para curar um momento da sua vida. Que interessante. Né? Deixa eu Então, te ela fazer uma veio pergunta. para tirar E quando esse o medo. cara tá azarado total? Por exemplo, o cara tá lá, o pai era um cara que trabalhava, não dava certo. Aí o filho trabalha, não dá certo. Aí o neto trabalha, não dá certo. Existe um problema com os mentores? Tipo assim, a tua mentoria não está funcionando para mim. Não, existe mais aí um problema ligado à ancestralidade.
Por quê? Lembra que eu te falei a Mas questão do dinheiro? as pessoas conseguem quebrar isso? Tem como quebrar. Por exemplo, eu conheço um amigo que ele era alcoólatra Aham, e o filho não era. Ele morreu, o filho virou alcoólatra. sim. Aí o filho agora, o neto não era alcoólatra, agora o pai parou de beber, virou crente e o filho é alcoólatra. Sim. Uma coisa maluca. É uma continuação, é a relação, é a forma com que lida. Então, por exemplo, você falou do dinheiro. O dinheiro ele é uma energia. Se o pai tinha aquela energia de que nada que eu faço dá certo, tudo que eu faço é difícil, nada que eu faço vai para frente, tudo isso ficou enraizado dentro da memória do ambiente. Todos os ambientes têm memórias. Não tem como você entrar em um ambiente, você olhar Sim, e mas falar, não ambiente tem nada. físico. Ambiente físico. Ah, mas por exemplo, esse meu amigo vive em Portugal e o filho vive no Brasil. Não, é um Não tem ambiente físico. importância. É? Não tem importância. Né? O meu pai, quando estava vivo, ele falava assim, eu não quero ver você dando um murro em ponta de faca, igual eu dei. Né? Então, logo eu penso, como que isso pode não me ferir? Como que isso pode não me alcançar? Né? Então, assim, eu vou fazer o que ele não fez. Né? Eu vou atrás do que ele não cumpriu, digamos assim. Porque meu pai, quando mais cedo, lá na infância, ali na adolescência e na juventude, ele começou a desenvolver a missão espiritual dele e não prosseguiu. Então, eu vi isso acontecendo. Isso também aconteceu comigo. Né? De crescer, crescer, crescer e, de repente, cair. Crescer, crescer, crescer e cair. Olha que interessante. Você que está em casa nos assistindo hoje, essa entrevista está muito bom com a Kelly da Marx, né? Ela que é psicóloga, psicanalista e espiritualista. Ela está... Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta da banda? Tem alguma pergunta, Ricardo? Não, eu tenho uma pergunta para fazer, na verdade. É o seguinte, você falou de... Você estava falando de fantasma. Eu vou falar porque ele está sem microfone. Eu vou falar, a pergunta dele Você é... estava falando de fantasma. Aham. E aí, eu quando tinha uns 20 anos de idade, 21 mais ou menos... Ele tinha 20 anos de idade. Eu ia tocar, fui tocar um carnaval com a banda. Ele ia tocar um carnaval com a banda. E aí, a banda foi e eu A banda fiquei. foi, ele ficou. Eu fiquei. Ele ficou. Porque eu ia entrar depois do carnaval. Ele ia entrar depois Aí eu tô do carnaval. deitado, Ele tá assim, deitado. de boa, saí De com os boa. amigos, tomei um chopinho, fui Shopping, tocar no fui barzinho. tocar no barzinho. E eu vi meu espírito saindo, Meu espírito saindo. do lado assim do meu corpo. Aham. No corpo. Eu olhei assim, eu Ele lembro olhou até hoje, assim. muito claro mesmo. E eu olhando para trás. E olhando aí eu pra vi trás. meu corpo Eu vi e meu aquilo corpo. voltou de novo. E eu não entendo até hoje o que aconteceu. Ele saiu do corpo. Foi um Mas- desdobramento consciente. É Isso isso? acontece muito quando você dorme. Quando você dorme, que você ali descansou, né? Fechou os olhos, tudo, você está relaxado, o que acontece? A tua alma não fica no teu corpo físico, ela se desloca. E aí ela fica presa pelo cordão que a gente chama de cordão de prata. Então, o que aconteceu? Você teve um desdobramento consciente. Possivelmente, você teve um sentimento de ter ficado, e aí a tua alma, ela fez Tem quanto um tempo? deslocamento, né? Entendo. Ou seja, para você desfocar a sua atenção. Tipo um sonho. Exatamente. Mas você teve isso conscientemente, né? Dentro eu não tava da... morrendo, tem nada a ver com Não, você tá não, morrendo, não. nada, né? Não, porque se Eu você... acho que você estava Não, morrendo. Se você... Eu não sei, mas eu tenho a impressão que Dentro você da estava questão morrendo. da morte, por exemplo... Será que você não morreu e não sabe? Tinha um que era... Lembra que eu falei do dedo e tal? Vai ser que você é gay e não sabe. Não, mas eu achei assim, um negócio... E só ele perguntou, né? E eu consigo ver. Você consegue ver? Saindo do corpo e voltando? Não, eu tô falando do espírito. Ah! E só Você ele está vendo o perguntou. espírito dele? Ele está Só ele vivo? perguntou. Ele está vivo, né? Não, ele tá vivo, tá. Os Só outros é que brincando. estão mortos, ninguém perguntou nada. Não. Mas assim, Bando isso é de normal. É um processo de Você tá vendo desdobramento. espírito em mim agora? Não. Fica tranquilo. Preocupado. Ô, Kélida, deixa eu perguntar. Nós estamos chegando no final do programa. Obrigado, Ricardo. Valeu. Estamos chegando no final do programa e eu queria uma aula, né? Uma aula. Assim, como é que você já se assustou? Uma pergunta. Você já tomou um susto com a Nossa, sua... direto. Eu me assusto. com o seu... com a sua leitura espiritual. Você já viu alguma coisa que te assustou, assim? Já. É. Eu nunca acreditei em lobisomem na minha vida. É sério? Sério. E eu não vi sozinha. Ela também viu. Como foi? Cristiane também. Ela não viu o lobisomem, mas ela viu a mata mexendo. Eu estava na Espanha fazendo um processo de inicialização. Não era um tatu? Não. Era muito grande para ser um tatu. Como é que você sabe?
porque ele parecia um lobisomem. E eu estava aqui fazendo a leitura, estava aqui fazendo o processo iniciático. Quando eu olhei para frente, eu vi ele gigantesco. Mais ou menos. Era um lobisomem? Tinha mais de 2 metros de altura. E ele olhava para mim, cabeludo. Parece com o Gui? Não, ele era muito cabeludo, assim. Não é o Gui. Muito, muito, muito. E aí ele olhava para mim e corria. Só que ele era muito rápido. E eu aqui com o rito na mão, eu falava assim, eu não posso sair correndo daqui, porque eu tô com 15 pessoas aqui e eu tenho que continuar esse rito. E ele continuou rodando. Você contou para todo mundo? Aí, o que aconteceu? Fiz o rito, falei, se ele chegar mais perto, o que eu faço? Aí eu grito, mas se não, eu vou ficando aqui. Se o lobisomem chegar perto, você tem que fazer o quê? Gritar? Eu gritava e saía correndo. Estava no meio do mato, meu filho. E aí, o que acontece? Eu não tenho essa coragem, eu não grito, eu congelo. Tocando o rito. Quando terminou o rito, eu falei, gente, eu preciso perguntar alguma coisa para vocês. Aí todo mundo falou assim, o quê? Eu falei, vocês viram alguma coisa nos arbustos? E todo mundo falou, a gente viu. Ou seja, estava todo mundo morrendo de medo, mas todo mundo tinha uma missão a cumprir e teve que ficar ali. Ou seja, todo mundo viu ele. Nossa. E eu não acreditava, nunca tinha visto, e eu vi. Isso foi um lobisomem. Olha, você me deixou com medo, hoje eu vou ter que dormir de luz acesa. Dormir de luz acesa. Estamos chegando ao final do programa. Esse programa, poxa, foi muito legal hoje, passou rápido, né? Você canta alguma coisa, não? Sabe cantar? Eita, menino. Sabe cantar? Eu sei. Que música você canta? Uai. É mineira, uai? Não é de ver que deu branca agora? Sou caipira, pirapora nossa. Não, mas aí é muito difícil de cantar, né? É difícil, igual? Aí é. Fazer amor de madrugada. Eu canto. Eu não sei a letra. Sabe por que eu esqueço a letra das coisas? Você não lembra de letra nenhuma? Não lembro. Próxima vez que você vier, então, vou te convidar para cantar conosco, tá bom? Tá. Que a gente tem a banda aqui, os convidados cantam. Vai ensaiando aí que na próxima. Muito obrigado pela audiência, gente. Amanhã a gente está de volta. Kélida, obrigado. De nada, que agradeço.